obrigado. Muito obrigado. Podem se sentar, por favor. A oração é a chave para construir nossa personalidade cristã. A oração é a chave para construir um lar feliz. E também a oração é a chave para o grande avivamento. Amém. Todos os dias, assim como uma pessoa se afogando tenta desesperadamente buscar ar, eu também tento ofegar através da oração profunda, sincera, constante e verdadeira, com fé, para receber mais unção do Senhor. Porque para enfrentar os desafios de cada dia do meu ministério, eu preciso de uma quantidade tremenda de unção, da paz de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus, do poder e do discernimento de Deus. E para receber esse tipo de paz, alegria e poder de Deus, eu preciso orar. Sem oração, eu não consigo receber esse tipo de unção do Senhor. Então eu fico desesperado todos os dias. Eu sou uma pessoa desesperada. Se eu não orar, não consigo realizar meu trabalho, porque estou constantemente sob uma pressão e um estresse tremendos. Meu coração fica agitado, eu perco a paz e então não terei a alegria, o poder e a força para realizar a obra do Senhor. As pessoas me perguntam: que tipo de pressão você tem? Bem, todos os dias eu devo cuidar de 750 mil membros da nossa igreja. Meu auditório principal comporta 12 mil pessoas e ainda temos 20 igrejas satélites. E cada igreja tem de 5 mil a 10 mil membros. E eu prego para todos eles simultaneamente com a congregação do auditório principal através de satélite em todas elas. E também formamos uma igreja soberana com outras 15 igrejas satélites que têm de 10 mil a 100 mil membros. E eu separei a igreja e a congregação para meus associados, enviando-os para assumir a liderança dessas igrejas. Então, na verdade, estamos realizando o serviço principalmente pela televisão, por meio de satélites. Então, nós nos conectamos ao satélite em todos esses lugares e por meio dele pregamos para as 20 igrejas satélites e 160 igrejas filiais espalhadas por toda a Coreia e depois para igrejas no Japão. E também temos 300 casas de oração. Todas as pessoas e inválidos que não podiam ir à igreja, então criamos 300 casas de oração próximas a essas pessoas. E de 50 a 300 pessoas estão nessas casas de oração, participando de um culto simultâneo por meio dessa televisão via satélite. E além disso, temos a igreja na internet, temos uma estação de transmissão pela internet e a maioria dos casais jovens fica em casa assistindo ao culto pela internet porque temos espaço para estacionar apenas 5 mil carros. Então, mais do que isso, não conseguimos acomodar. Por isso, os jovens com filhos têm muita dificuldade para encontrar uma vaga para estacionar. Eles ficam em casa e participam do culto através do nosso sistema de internet. E depois de assistir ao culto pela internet, eles enviam o dízimo e as ofertas com um clique, clique, clique. Então tudo isso é dízimo e oferta através de cliques. E pensando nisso, não tenho como visitar a casa dos cristãos, aconselhá-los e orar por eles. Muitas pessoas estão enfrentando problemas em casa, problemas com os filhos, problemas nos negócios, estão doentes e todos querem ter um contato pessoal comigo, mas eu não posso. E então eu encontrei uma solução.
Todas as manhãs eu venho para o meu escritório e fico 2 horas em frente à internet. Eles enviam mensagens pela internet e eu respondo pela internet. E pela internet eu oro, pela internet eu aconselho e pela internet eu prego para eles. Então, temos uma comunhão maravilhosa e visitas domiciliares através da internet. E Deus nos deu nesta era um instrumento maravilhoso para ser usado na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, praticamente hoje em dia, eu não visito nenhuma casa. Claro, eu não tenho tempo para isso. Mas pela internet, todas as manhãs, durante 2 horas, eu realizo todas as visitas domiciliares, todas as consultas e oro pela internet pelas pessoas doentes. E além disso, tenho uma grande responsabilidade de supervisionar a montanha de oração, que eu chamo de cidade de oração. Temos uma grande cidade de oração, o auditório principal comporta 7.000 pessoas. Depois há uma área onde temos dormitórios, refeitórios e todas as instalações necessárias. Todos os dias, mais de 3.000 pessoas estão lá em jejum e oração. Então eu devo supervisionar toda essa estrutura. Na área em que temos um grande trabalho social, mantemos uma escola técnica para jovens carentes, aqueles jovens em situação de abandono. Nós os tiramos das ruas, a delegacia nos encaminha homens e mulheres, nós os acolhemos, colocamos em dormitórios e oferecemos educação técnica gratuitamente. Ensinamos a eles conserto de automóveis, programação de computadores, desenho arquitetônico, cabeleireiro, culinária, tudo isso e muito mais. São habilidades essenciais para a vida. E então, quando eles se formam em nossa escola técnica, tornam-se ótimos jovens, bons cristãos e saem para se tornar cidadãos exemplares. Amém. E isso também é um peso e uma pressão para mim, arrecadar fundos para alimentá-los, vesti-los e educá-los. Também administramos um lar para idosos e uma casa para pessoas com demência senil. Hoje em dia, há muitas pessoas com demência senil ao redor do mundo e as pessoas acabam deixando-as nas ruas. Então nós os reunimos, damos banho neles, cuidamos deles até que partam para o céu. Para fazer isso também preciso arrecadar muito dinheiro. Além disso, estamos operando o nosso jornal cristão diário, que tem uma circulação de 500 mil de exemplares todos os dias. E não é fácil publicar um jornal diariamente porque o presidente nos liga, deputados nos ligam, empresários nos ligam e pedem para acrescentar este artigo, pedem para retirar aquele artigo. Muita pressão vem de todas as partes da sociedade, mas nós nos mantemos firmes nos princípios cristãos e não fazemos concessões. E assim é um maravilhoso testemunho cristão através de um jornal diário. Também estamos publicando as maiores e melhores revistas cristãs, além de um jornal semanal para igrejas. E na área em que operamos, a Universidade Hansei, minha esposa é responsável por ela, com 3.000 alunos, juntamente com a Bethesda Christian University. E eu lhe digo, o orçamento é enorme, então preciso tentar arrecadar fundos para aliviar minha esposa desse problema de cabeça. E também temos igrejas no exterior. Temos 400 igrejas nos Estados Unidos. Uau! Na verdade, eu comecei 600 igrejas na América entre os americanos. E 200 delas se rebelaram e me deixaram há alguns anos. Mas ainda assim,
Eu cuido de 400 igrejas americanas aqui no ZEWA e temos mais de 100 igrejas na Europa, 50 igrejas no Japão, além de igrejas na China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e então nos países da África, em todo o mundo. E como já enviei 600 missionários ao redor do mundo, eles estão constantemente me enviando mensagens pedindo para eu mandar mais dinheiro para o trabalho. Então eu fico tremendo quando recebo as cartas das missões. Eles sempre me pedem para comprar um veículo para eles, comprar uma casa para eles e enviar mais dinheiro para a educação e assim por diante. É uma pressão tremenda. Além disso, temos uma bela universidade em Chimkent, no Cazaquistão. É um país islâmico, mas construímos uma bela universidade cristã. Por um erro do governo, eles emitiram a licença para a igreja cristã vir e começar uma universidade cristã. E muitos islâmicos da Arábia Saudita, da África, da Arábia Saudita e do Oriente Médio, estão indo para lá para receber educação. Então eles enriqueceram nossa escola de programação de computadores, ensino técnico e assim por diante. E naturalmente, quando terminam o curso, eles se tornam cristãos, então louvamos ao Senhor. Sim. E nós estamos publicando uma enorme quantidade de materiais, uma editora de materiais para a escola dominical e para líderes de células. Temos quase 50 mil líderes de células e eles são pessoas maravilhosas. Eles são apenas homens e mulheres leigos comuns, mas bem treinados. Eles abrem suas casas, reúnem 5 pessoas e realizam um culto toda semana. E essas 5 células se tornam uma célula distrital. Então eles fazem do seu próprio lar um lar espiritual através da reunião da célula. Eles se chamam pelo primeiro nome e têm uma comunhão realmente íntima, porque quando vão à igreja são apenas mais um número em meio a uma multidão enorme. Eles se sentem sozinhos, desamparados, mas quando vão para a célula, chamam uns aos outros pelo primeiro nome e são cuidados. Então, o ministério de células é realmente maravilhoso. Sem o ministério de células, não acho que eu conseguiria cuidar de todos esses cristãos. Por isso, estamos publicando muitos livros de know-how para os líderes de célula. Depois temos vários sistemas educacionais para os membros da igreja. Escola para os jovens, escola para os recém-casados, escola para os maridos, escola para as esposas e escola para os mais velhos. Temos diferentes níveis de escola e estamos constantemente educando as pessoas. E para isso temos uma instituição de estudos do Evangelho Pleno com cerca de 20 estudiosos com doutorado e eles são totalmente responsáveis por essa educação. E mais do que qualquer outra coisa, a Irmandade de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Uma fraternidade maravilhosa, maravilhosa. Um dos líderes principais, Kim Sun-Bei, está entre nós aqui. Acho que ele vai palestrar depois de mim. São 50 mil empresários e a maioria deles é milionária. Lindo, maravilhoso. E você sabe, todos eles estavam servindo a Deus através de missões. Temos missão americana, missão europeia, missão na China, missão no Sudeste Asiático, missão islâmica, missão africana, missão para artistas, missão para acadêmicos, missão para policiais, missão para professores, missão para banqueiros. Temos missões vastas e todos esses cidadãos pertencem a cada missão, oram por eles, testemunham para eles e eles recebem ofertas deles. Então isso é maravilhoso. Você sabe, o Evangelho, a Irmandade dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, é uma organização enorme e nós os amamos. Depois temos a operação não governamental Good People. Por meio dessa operação não governamental Good People, estamos ajudando muitas pessoas na África. Estamos enviando toneladas, milhares de toneladas de roupas, alimentos e remédios para a África, Ásia e Coreia do Norte.
Até agora, na Coreia do Norte, 3 milhões de pessoas morreram de fome. E este ano, 5 milhões de crianças estão morrendo de tuberculose por causa da desnutrição. Pense nos líderes que não cuidam do seu povo. Primeiro-ministro da Coreia do Norte só pensa em militarizar o país. Ele está gastando todo o dinheiro para desenvolver mísseis e bombas atômicas. Ele é indiferente à morte do seu povo. Não há direitos humanos nem qualquer liberdade de locomoção, especialmente para os idosos e as crianças pequenas. Eles precisam de uma licença de viagem para se deslocar de uma cidade para outra. Os jovens se movimentam à noite para conseguir comida, mas os idosos e as crianças não podem se locomover, então simplesmente ficam sentados ali e morrem de fome. E assim, através da nossa ONG, Good People, lutamos constantemente para conseguir e enviar roupas, alimentos, comida e remédios essenciais para aqueles que mais precisam. Este ano estamos nos esforçando para enviar 10 milhões de dólares em medicamentos para a tuberculose. Outra organização maravilhosa que temos é a CGI, Church Growth International. Por meio da Church Growth International, todos os anos convidamos milhares de ministros de todo o mundo para virem a Seul, na Coreia, compartilhar os segredos e princípios do crescimento de igrejas e, através disso, desenvolvemos um círculo tremendo de amizade entre pastores bem-sucedidos. Então, como devo levar adiante todo esse trabalho, preciso de uma unção especial e de uma mente de paz, força e sabedoria. E onde eu consigo todas essas coisas? De joelhos. Normalmente eu orava por 5 horas todos os dias. Eu esperava no Senhor. Hoje em dia fiquei um pouco preguiçoso e, meu joelho dói, então eu me ajoelho e oro por 3 horas. Mas, na verdade, a todo momento passo meus dias em um clima de oração. Constantemente peço a Deus que me unja, constantemente luto contra os impedimentos do diabo. E através da unção de Deus posso realizar esse trabalho. E Deus me mostrou o caminho de como orar. Muitas pessoas me perguntam, como você consegue orar por 5 horas? O que você diz? Durante a conferência CGI, quando convido tantos pastores americanos e europeus, eu os levo para a montanha de oração, coloco-os em uma sala de oração, fecho a porta e digo, vocês não podem sair desta porta antes de orar por 1 hora. Então vamos começar. E depois de 5 ou 10 minutos, os pastores americanos ou europeus oram fervorosamente. Mas depois disso, sentam-se e apenas dizem, aleluia, aleluia, aleluia. Porque eles não aprenderam a técnica da oração. Na oração você precisa de técnica. Veja o soldado, quando ele se alista no campo de treinamento, aprende a técnica de como lutar. Um soldado não pode se tornar soldado sem receber treinamento. Então, na oração, você precisa de treinamento e precisa aprender a técnica. Por isso, Deus me ajudou a desenvolver muitas técnicas. Eu digo que curso de oração com corrida, curso de oração com corrida de 30 minutos, curso de oração com corrida de 1 hora, de 2 a 3 horas, depois o curso de oração com corrida estilo maratona. Você pode orar a noite toda, mas ainda assim você teria muitas coisas para dizer. As pessoas simplesmente ficam sem palavras ou se tornam tediosas, então não conseguem continuar orando.